Gurias, então eu vou fazer uma meditação hoje com vocês. A gente tá sem o pastor Éder hoje, então eu me propus a fazer uma meditação para vocês, que é uma coisa muito importante da gente saber, sabe? Ah, a gente aprende coisas da Bíblia e aí a gente tem que ter uma mochila espiritual para guardar essas coisas. Guardar na nossa memória essas coisas, né? Guardar no coração esses ensinos importantes que a palavra de Deus nos fala. Esses ensinos, eles fazem com que a gente cresça na nossa vida espiritual. Então, este que eu vou falar hoje, que é uma passagem que fala em João, capítulo 4, versículo 46 a 54, ali fala da cura de um oficial do rei. E eu vou conversar sobre isso. Então, nós temos um ensino muito importante que eu vou mostrar para vocês e vocês guardem no coração este ensino, tá? Então, em Cafarnaum, que é na Galileia, vivia um alto funcionário, uma pessoa muito importante, que fazia parte do governo do Herodes. Esse oficial, ele tinha um filho que estava muito enfermo. Ele estava com uma febre muito alta. E Cafarnaum estava situado numa região tropical e pantanosa. Então, ali, naquele lugar, no verão, no outono, ficava cheio de insetos e mosquitos. E muitas vítimas fatais já tinham acontecido. E o seu filho estava também doente, com uma febre muito forte, que ele achou que o seu filho ia falecer. Então, ele ficou sabendo que Jesus tinha voltado para Galiléia e que ele estava numa cidade chamada Caná. Então, se encheu de esperança o coração daquele pai e ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Ele caminhou 60 quilômetros, certamente foi com um burrinho, um cavalo, alguma coisa assim. Ele foi até onde estava Jesus, né? Para pedir para Jesus e para Cafarnaum curar o seu filho. Então era muito grande o amor desse pai por este filho. E ele chega em Caná, encontra Jesus e roga para que Jesus vá curar o seu filho. E Jesus tem uma palavra muito dura para este homem. Olha o que Jesus fala. Ele diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Olha que palavra dura que ele diz para esse homem tão angustiado, né? Mas é que Jesus estava falando para os judeus, porque os judeus tinham uma história de sempre pedir sinais e prodígios para depois crer. Também Jesus estava experimentando este homem para saber se a fé dele era genuína, se ele se ele estava realmente com uma fé viva para com Jesus. Então, os judeus, eles sempre precisavam ver sinais. Lembra do Tomé? O Tomé era um cara que também quis ver sinais. Ele não acreditou que Jesus estava ressuscitado. Ele tinha feito uma reunião onde ele não estava presente, todos os outros discípulos estavam, e Jesus apareceu para eles e o Tomé não estava junto. Então, depois que ele apareceu, os outros discípulos falaram para o Tomé: olha, Jesus veio falar com a gente, ele está ressuscitado. Mas ele disse assim: não, eu preciso ver.
Eu preciso ver Jesus. Eu preciso tocar nos cravos dele, naqueles buracos onde o prego pegou. Senão eu não consigo crer. E aí ele ainda ficou uma semana lamentando que Jesus tinha morrido, que Jesus não tinha ressuscitado, ficou chorando, chorando, chorando. E uma semana depois, ele estava junto com os discípulos e Jesus aparece de novo. Então ele vê Jesus. E Jesus mesmo diz para ele: coloca agora a tua mão aqui para tu ver que sou eu mesmo. Coloca a tua mão nos meus cravos. Então ele cai, daí ele se ajoelha e diz, né? Deus meu e Senhor meu, né? E Jesus fala essa palavra tão importante. Porque viste, creste? Bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram, né? Bem-aventurados, são felizes as pessoas que não precisam ver para crer. Então, os judeus sempre queriam ver para crer, mas não queriam só pela palavra de Jesus crer, só pelo testemunho de Jesus crer. E Jesus sabia que esse tipo de fé era vacilante, imperfeita, uma fé superficial, uma fé falsa até. Para nós também esse ensino é muito importante. Nós temos que cultivar uma fé viva. Olha esse ensino agora, gurias, para guardar na nossa mochila espiritual. Uma fé viva, uma fé verdadeira, que crê naquilo que Deus diz. Deus disse. Isso deve ser sempre o nosso guia, o nosso norte. Eu posso não estar sentindo e nem vendo nada, mas eu creio. E a minha fé, ela se apoia nisso, na palavra de Deus. E a isso nós devemos nos agarrar, né? Por exemplo, Jesus fala assim: quem invocar o nome do Senhor será salvo. É uma palavra de Jesus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não é assim, ó, eu vou ser salva só depois que acontecer isso, isso, isso. Não, é quem invocar. Então, se eu com fé e arrependimento invocar realmente o nome do Senhor, ele me salva. Eu posso ter a certeza disso, né? Eu não preciso ficar em dúvidas quanto a isso. Ele prometeu. Porque na Bíblia fala assim, ó, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Então, o oficial, ele não se abate com a resposta de Jesus. Ele diz assim: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vem comigo antes que meu filho morra. Ele pede com humildade, ele pede com temor diante de Jesus. E sabe o que Jesus diz para ele? Olha só, Jesus diz assim: vai, o teu filho vive. Olha só uma frase. Vai, o teu filho vive. Sabe o que ele fez? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Foi embora. Então, Jesus está submetendo este homem a uma prova de fé. Ele quer despertar neste homem a fé viva, a fé genuína, a fé que crê naquilo que Deus diz. Talvez antes ele pensasse, não, Jesus vai junto comigo, ele vai entrar de forma triunfal em Cafarnaum, ele vai, após uma linda oração, ele vai entregar o meu filho restaurado nos meus braços.
Mas não foi assim. Jesus estava querendo que ele cresce de verdade, que ele cresce na palavra. E ele sai com essa palavra, apenas com essa. Ele escolheu crer, acreditar e confiar na palavra de Jesus. Uma ilustração vai nos ajudar a colocar esse ensino melhor no nosso coração, na nossa mochila. É uma ilustração, eu vou explicar. Um dia, um professor, ele queria, num dia de aula, mostrar aos seus alunos o que é crer. Então, ele pensou em casa, antes da aula, olhou para o seu relógio e disse consigo mesmo: com a atividade que eu estou pensando em fazer, eu posso perder meu relógio. Meu relógio que é tão bonito, tão bom, mas vai valer a pena se eu perder, se eu não tiver mais esse relógio. Então, ele chegou na sala e disse aos seus alunos: olha, aqui tem esse meu relógio. Tirou do pulso. Olha vocês, como ele é bonito, como ele é moderno. E ficou colocando assim para eles e dizendo assim, balançando o relógio e dizendo assim: quem vier aqui na frente e pegar o relógio da minha mão, o relógio é dele. Os alunos ficaram olhando e pensaram: será que o professor está ficando louco? Quer nos dar o seu relógio? Não, não pode ser verdade. Será mesmo? Aí o professor continuava: ó, quem vir aqui na frente pode pegar aqui da minha mão, esse relógio vai ser dele. E aí os alunos começaram a rir. Não, isso aí não é verdade. Eu garanto que quando chegar alguém na frente, ele vai esconder, vai pegar o relógio, vai esconder o relógio e vai rir na nossa cara ainda, que nós acreditamos. Vai nos taxar de bobos por acreditar nele. Então, o professor ele continuou mostrando o relógio e dizia: podem vir, podem pegar o relógio, que é dele quem pegar. E havia um menino sentado bem atrás, era um menino muito tímido, mas ele ouviu isso e ele pensou: mas ele disse, né? Ele disse que quem for à frente, o relógio é dele. Não se deixando intimidar pelos risos e gozações dos outros alunos, ele saiu do seu lugar, foi à frente, pegou o relógio da mão do professor e sentou novamente na sua cadeira. Daí os alunos ficaram atônitos. Então era verdade! O professor estava falando a verdade! Deixamos de ganhar o relógio! Era tão fácil! Era só ir à frente e pegar o relógio. Ficaram tristes e choraram. O menino creu na palavra do professor e foi buscar o seu presente. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. A palavra de Jesus sempre é cumprida. Crer é pegar para si as promessas de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele homem, aquele oficial. Por quê? Essa palavra de Jesus, essa mesma palavra, essa palavra que no princípio criou todas as coisas, porque Jesus foi o criador do mundo, a pedido do seu Pai, ele que transforma todas as coisas, que faz nascer o dia e a noite, essa mesma palavra ecoou pelo universo e chegou ao filho do oficial, repreendeu a febre e o curou. Foi tanta alegria na casa desse oficial que os seus servos, eles saíram ao encontro do oficial, encontraram ele voltando. E o pai, daí ele quis saber a hora em que isso aconteceu, a cura aconteceu do seu filho.
E os seus servos responderam que foi na hora 7ª, isto é, a 1h da tarde. Então ele entende que foi aquela hora que Jesus falou: vai, o teu filho vive. E aí ele testemunhou a toda a família, a todos os servos, e houve grande salvação naquela casa. Uma palavra de Jesus tem o poder de transformar tudo. Esta palavra muda todas as coisas. Qualquer situação. Crer somente, crer naquilo que Jesus diz. Mesmo não sentindo, mesmo não entendendo, Deus disse, assim vai ser. Isso nós temos que guardar na nossa mochila espiritual. Deus disse. E eu só tenho que crer nisso e confiar. Amém, queridas irmãs. Deus nos abençoe.